Valores, princípios e propósito. Meu nome é Renzo Nutitelli e esse é o Renzo Procast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Renzo Procast. Tem um certo tempo que eu já não gravo, umas 2 semanas, mas existem algumas razões. Esse vai ser o primeiro episódio que eu tô gravando também aqui no YouTube. Então eu vou colocar aqui a parte visual, por enquanto eu falando aqui nesse monólogo quando eu estou falando aqui no podcast, mas eu estou fazendo esse teste e depois para levar o áudio também para o podcast. Para quem estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar o link do podcast aqui embaixo, caso você curta o podcast e queira escutar o áudio. E no contextualizando principalmente para quem está assistindo agora pelo YouTube, de repente vai chegar aqui e vai ver apenas esse episódio, depois eu pretendo de repente até trazer os áudios do podcast para dentro aqui do canal também, mas eu já estou, esse vai ser o 40º episódio do podcast e eu estava numa série esse é o 10º inclusive dessa série, onde eu fui no evento, que inclusive eu estou aqui com a camisa, quem estiver vendo no YouTube eu estou aqui com a camisa do evento Upload Day, que foi um evento para falar sobre o YouTube, sobre construção de canal, sobre a parte de marketing em si, como é que você faz um vídeo, que ele é assistível ou não, e eu comecei a fazer um apanhado de todas as palestras que eu fui. Eu prometi fazer 3 episódios, até não sei se eu vou cumprir, porque o assunto está ficando um pouco repetitivo. E dessa vez eu demorei, então, para regravar agora, para gravar esse 10º episódio dessa série, esse 40º do podcast. Primeiro porque eu queria testar esse formato de gravar aqui no YouTube e depois passar o áudio, então exige que eu esteja em casa, com uma estrutura aqui, com o microfone parado aqui na câmera, etc. Então exige uma estrutura maior, depois de repente eu posso fazer pelo celular também. Mas a outra razão também é o assunto, né? Que aí é o mote que eu pelo menos vim com o assunto da 10ª palestra, que eu tirei, que foi a parte de valores, princípios e propósito. Que é um assunto que está muito na voga hoje em dia. Eu fiz um processo, inclusive, de mentoria com um grande amigo meu, com o Renan Machado, onde a gente tem essa parte estruturada para você conseguir definir aí os seus valores. E aí eu vou tentar hierarquizar esses valores aí, de repente até apresentando um pouco dos meus, né? Bom, o que acontece? Durante o processo de mentoria, você tem um processo para chegar nos seus valores, basicamente você é apresentado a um conjunto de valores, então tem excelência, justiça, liberdade, enfim, um conjunto de palavras em que você vai num processo de escolha e eliminando o processo até que você chegue aí nos 4 valores. E depois você faz um processo, inclusive, de validação com as pessoas que já te conhecem. É muito legal esse processo. E quando você vai estudando, você percebe que são os valores que te guiam, né, vão acabar acarretando e dirigindo as suas ações e comportamentos, em geral, alinhado com esses valores. Só que os valores, eles podem ser conflituosos, né? E até do livro O Modelo do Pensador, que é o que a gente abordou ali no início, inclusive, do processo de mentoria, ele dá um exemplo muito claro de valor, que o Renan usou até no evento também que eu fiz do Python Pro, do Testando o Mercado, que é a parte do valor respeito e valor segurança, né? E ele até começou bem legal lá no evento, foi bem incisivo, falando, você negocia a respeito? Você negocia a respeito? E o pessoal, não negocio. Aí ele dá o exemplo do carro, quer dizer, você tá de noite, na madrugada, para perto de um lugar perigoso, você para e respeita o sinal de trânsito, você passa direto, né? Então, a maioria das pessoas responderam que passariam direto, né? E qual que é a razão? Justamente esse peso de qual valor que é mais importante agora. É mais importante o valor de respeito ou de segurança? E aí isso depende do contexto. Você está sempre negociando entre esses valores. Quer dizer, de noite tá parado, não tem o risco também de machucar ninguém. Então o valor segurança pesa mais alto, você passa no sinal vermelho. Durante o dia em que esse contexto do risco não existe,
aí você respeita, você para no sinal de trânsito. Então, os valores são esses pontos aí que você negocia e que o tempo todo durante o seu dia você vai ter essa negociação entre os valores. Nessa hierarquia, depois dos valores, você tem o conceito de princípio. E aí o princípio você já não negocia. Está muito conectado, acho que, com o primeiro episódio que eu fiz do podcast, que seria o que você quer fazer. Em geral, o que você quer fazer é muito norteado pelo seu princípio. E o princípio não tem negociação. Então, por exemplo, o princípio que eu tenho hoje, e aí eu vou até gravar outro episódio de podcast sobre princípio / propósito, eu ainda até misturo um pouco dos dois conceitos, mas no princípio você não tem negociação. Então, por exemplo, um dos princípios que eu tenho hoje é nessa excelência, na vontade de ajudar as pessoas a construir a sua carreira aí com o meu curso Python Pro. Então, não tem negociação sobre isso. Isso é o que eu quero fazer, não tem negociação, e todo o restante da minha vida profissional corre aí em volta desse meu princípio profissional. Então, eu adequo toda a minha carreira para isso, para me permitir que eu faça o curso e faça cada vez mais. Então, quando eu hoje estou trabalhando na Prices como diretor técnico, mas eu negociei tempo para poder ficar com a minha família e também para eu poder dedicar para o Python Pro. Então, e não tem negociação, não vai rolar, não, agora eu vou dar essa negociadinha, não, esse aí vai passar. E o propósito é algo ainda mais mais perene, mais profundo, que para mim, o meu propósito de vida sempre me lembra a minha família, porque no fim do dia, todos esses valores que eu tenho e esse princípio, mesmo o profissional, no fim do dia é para beneficiar e para construir a minha família. Tá? E aí, esse não tem negociação nenhuma. E o que é negociação nenhuma? Negociação zero. Não tem como conversar. Né? Às vezes a gente fica colocando esses casos filosóficos hipotéticos. Não, mas, sei lá, aconteceu alguma coisa com um filho seu, envolvido com um crime. Fala, beleza, vai pagar por isso, mas vou estar do lado incondicionalmente. Né? Não tem negociação com isso. Ou uma parte filosófica. Não, ó, você tem que escolher, vai falecer alguém, um ente aqui da tua família, próximo aqui, esposa, filho, ou vai morrer o país inteiro? Vai morrer o país inteiro. Eu não tenho uma dúvida para mim que o propósito minha é tão forte que a escolha para mim ia ser muito, não ia ter nem tempo de pensar, pode ir, o país inteiro vai embora, entendeu? Óbvio que é situação hipotética, mas é o estudo da coisa. E por que eu tô falando disso? O que isso tem a ver com a 10ª palestra que eu vi no Upload Day? Inclusive eu não lembro do nome da pessoa e eu não fui pesquisar. Eu me lembro que era só uma menina que trabalhava numa agência, tinha uma agência lá, estava explicando, mas nesse processo de entender as pessoas é muito importante você tentar identificar valores, principalmente se você está pensando em carreira de gestão, não só gestão, mas no seu dia a dia também com seus amigos, tentar entender o valor das pessoas, até para você ter mais empatia e entender o comportamento e a ação dessas pessoas, o quanto essas ações e comportamentos elas estão conectadas com os valores das pessoas e você tem mais empatia, você passa a entender mais o próximo. E o que aconteceu nessa palestra foi que a menina começou, na minha opinião, com uma premissa errada e já atacando o meu propósito no início da palestra. Porque ela estava falando ela começou falando do marketing de antigamente e colocou a propaganda de margarina. Quem pelo menos aí como eu, aí década de 90, tinha aquelas propagandas, né, de margarina com aquela família perfeita. E aí ela começou, família pelo menos ali na hora do café, né, todo mundo junto, em geral um homem, uma mulher e 2 filhos ali, um filho e aquela propaganda bonitinha que encantava. E ela falou, olha, essa era a propaganda dos anos 90 e hoje não faz mais sentido. Hoje nós queremos falar sobre as famílias reais. E, inclusive, ela até colocou uma peça publicitária muito bacana, com uma família que adotou uma criança e etc. Só que assim, quando ela começa e ela falou com família, hoje nós tratamos com famílias de verdade. Quando ela colocou isso, eu já não consegui mais ver a palestra. Eu já entrei no modo defensivo porque ela atacou o meu propósito.
Porque justamente eu tenho hoje uma família de margarina, né? Então somos eu, minha esposa, 2 filhos, tudo perfeito. Todo dia eu agradeço por essa bênção na minha vida. Mas a menina começou atacando isso. E partindo para mim de uma premissa errada, porque ela falou, e eu tomaria até cuidado com a parte da comunicação, principalmente quando você vai se apresentar, fazer uma palestra, não que você tenha que agradar todo mundo, porque eu acho que quem tenta agradar todo mundo vai acabar sendo uma palestra xoxa. Mas quando você diz que a família da margarina não é uma família de verdade, a premissa para mim tá falsa, porque começou falsa para mim. Eu falei, eu tenho uma família de margarina. Hoje eu tenho uma família de margarina. Então quando você começou atacando, já, me perdeu. Ela, de repente, e aí eu tentei, óbvio, nesse momento, ataque, eu fiquei assim, falei, até comentei com o Moa que tava comigo, falei, a minha já começou mal, na minha opinião. Mas óbvio que eu fiz uma leitura e na realidade, né, as palavras têm poder, então não é, eu acho que ela não quis dizer vamos falar de família de verdade, porque se você está falando que agora vamos falar das famílias de verdade, você está falando que a família da margarina não existe. Né? E aí é uma premissa falsa, uma premissa que eu não sei se dicotomia política de hoje, etc., influencia, mas também não acho que também a família que adote uma criança, e eu já pensei sobre o assunto, ainda penso no futuro, de repente, até nisso, sempre bato um papo com a minha esposa sobre isso, mas também uma família que adote criança, se você for pegar estatisticamente, eu acho que não é, digamos, o modelo estatístico normal das famílias, se você for pegar. Né? E para mim, toda família é família, com certeza, ela podia falar isso. Agora não vamos dar só enfoque na família perfeita, mas vamos dar enfoque na família em geral, que possui várias formas. Então a forma de se comunicar, para mim, foi inadequada, talvez por mim, porque me atacou, porque eu vi que todo mundo gostou ali, acho que todo mundo estava meio na mesma pegada que ela, tem a mesma visão de mundo que ela, mas eu não, né? E aí eu nem sei o histórico familiar dela, mas me pareceu ser uma menina bem-sucedida, que teve acesso a estudo e etc. De repente até ela viveu dentro de uma família de margarina. Né? E aí tem que tomar cuidado em como é que está a sua visão de mundo na hora de se comunicar, principalmente no palco, tá? Num outro episódio que eu vou gravar, eu vou falar um pouco mais sobre valores, princípios e propósito, mas nesse aqui basicamente era isso que eu queria abordar. Se você quiser deixar sugestão, você pode comentar aqui no próprio canal do YouTube, tá? E também nós temos um grupo no Telegram, onde nós interagimos lá. Então, e por que eu usei o Telegram e não o WhatsApp? Porque o Telegram permite um grupo com 10 mil pessoas, né? E aí o WhatsApp é limitado, enfim, então aí eu tenho feito essa jornada aí, chamar as pessoas pelo Telegram. Então eu vou colocar também o link aqui, mas o link é a letra T de tatu.me/RenzoProcast. Então se você quiser participar, falar o que você achou desse episódio e dos demais, fique à vontade para entrar lá no grupo. Então, a conclusão desse episódio na verdade, seria só né? É que se você vai se expor e vai se relacionar com pessoas e você não está fazendo esse estudo cuidadoso de como vai ser a sua comunicação, tendo em vista que as pessoas possuem valores, princípios e propósitos, e que se por acaso, dentro da tua comunicação, você acabar impactando negativamente dentro de um desses princípios, valores e propósitos, fatalmente você estará perdendo a conexão com a pessoa, perdendo a empatia. E, portanto, você não vai ser um não vai estar sendo um profissional.